Todo mundo aqui nesse perfil adora falar sobre trombofilia, não adora? Hoje a gente vai falar sobre 5 mitos e verdades sobre as trombofilias nesse momento. Vem com a gente. O povo tem diagnóstico de trombofilia e já fica desesperado, né? Nossa! E não é pra menos, né? Exato. Mas graças a Deus é o que eu sempre falo com as pacientes. O que importa é a gente ter o que fazer, né? Eu acho que é difícil alguma patologia, alguma alteração que a gente não tenha nenhum recurso. Eu acho que nas trombofilias a gente tem várias coisas e é sobre isso que a gente vai discutir. Então hoje a gente vai falar 5 mitos e verdades sobre as trombofilias, começando do fato número 1. Todas as trombofilias precisam de anticoagulante. Isso é mito ou é verdade? Você que vê sempre aqui meu perfil. Eu acho que é verdade. É mito. É mito? Nem todas as trombofilias precisam de usar o anticoagulante. Caramba, e como é que faz esse tratamento? Tem algumas que a gente só precisa de alguns ajustes metabólicos. Nossa! Né? Então, e o que são ajustes metabólicos, doutora? Dieta, exercício, mudança de estilo de vida, suplementação, regulação de algumas proteínas que a gente tem que participam do processo de coagulação, tá? Então, nem todas as trombofilias, né? Que às vezes vocês me mandam, não sei que trombofilia é uma trombofilia ou não é, porque não usa Clexane. É trombofilia, existe aquela alteração, ela aumenta o risco de trombose, né? Isso é importante. O que é uma trombofilia? É uma patologia que aumenta o risco daquela pessoa desenvolver trombose. Não é que ela vai ter trombose, ela tem um risco aumentado. Então, nem todas a gente precisa entrar com Clexane. Tá? Então, primeira coisa, mito. Segunda coisa muito importante. Todas as trombofilias a gente precisa entrar com o anticoagulante, as que precisam de anticoagulante, né? Elas precisam que a gente entre com o anticoagulante só depois que engravidar? Ou antes da gravidez tem algumas, né? Então, só depois que engravidar? Todas? É verdade ou é mito? Acho que algumas têm que entrar antes. Então é mito também, 2 mitos, né? Então tem algumas trombofilias que na maioria das vezes são as adquiridas, que a gente entra com o anticoagulante nas tentativas, porque elas impedem com que a paciente engravide também. Impedem a implantação, a gente já discutiu isso em outros vídeos. Eu me lembro, né, pode causar o que a gente chama de, que o pessoal fala que é aborto e tal, mas é a falta de implantação, gravidez química, isso, exatamente. Né? E outras a gente só precisa entrar depois de que tem o batimento cardíaco do nenê, que já engravidou e tudo mais. E como é que sabe, Mari? Dependendo do tipo, né? Eu já vejo qual faz a trombofilia que a paciente tem e a gente já divide aí. Antes das tentativas a gente já decide, né? Outro, esse é fácil, mito ou verdade. Quem tem trombofilia vai ter trombose, eu acabei de falar. Não, isso aí ela passou a cola antes, ó. Super mito, né, gente? Então a trombofilia é o aumento do risco, mas se essa pessoa for cuidada e for tratada, principalmente, né? Qual o problema da trombofilia na gestação? É que a gestação é o estado de hipercoagulabilidade da mulher. Na gestação a gente já tem a coagulação aumentada, digamos assim, né? Então já tendo um risco aumentado de trombose e o risco da gestação em si, a gente tem um risco 1000 vezes maior, por isso que a gente precisa tomar cuidado. E aquele trombinho, ele pode obstruir a placenta, é isso? Isso, o cordão, né? E aí não alimentar o bebezinho, e aí o bebezinho morre por falta de alimento, é isso? Isso. Em termos bem simples. Exato, ou por falta de oxigenação também, né? Se ele obstrui, que ele pode obstruir a placenta, fazer trombos na placenta, diminuir o crescimento e acontecer isso que você falou. E quando vai um trombo que obstrui totalmente o cordão umbilical, tem o óbito na hora. Né? Perigoso, hein, gente? Exato. Quarto fato. A trombofilia só causa aborto. Mito ou verdade? É mito, porque se a gente explicou agora que pode... A morte fetal é aborto? Sim. Isso é aborto? É aborto até 20 semanas e óbito fetal depois de 20 semanas. Mas é só isso que a trombofilia pode causar na gestação? Não, pode causar trombose na mãe. Sim. Então, exato. Então, mais um mito, temos mais um mito. É. Porque além da
trombose na mãe, além da trombose placentária, ainda tem o risco da gente desenvolver pré-eclâmpsia. Existem algumas trombofilias que auxiliam, né, ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia nessa gestação. Lembrando que é pré-eclâmpsia, Mari. Pré-eclâmpsia é o aumento dos níveis pressóricos, né? E com algumas alterações também para o bebê. Pode ter restrição de crescimento e pode ter, dependendo do quadro, né, da mãe, a mãe pode ser muito prejudicada por essa doença, ela pode desenvolver algumas coisas que são consequências da pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome HELP, né, que são coisas mais graves, e a mãe pode correr risco de vida também, não só o bebê. Que é aumento da pressão arterial com proteinúria, né? Isso. E isso é desenvolvido no início da gestação, na invasão da placenta no útero, né? E essa falha dessa invasão correta pode se dar pela trombofilia também. Então, é bem grave. Né? E vamos ao último fato. Todas as trombofilias vão dar alterações na gestação. Sempre. Todas as vezes. Acho que não. Não. Já peguei várias pacientes que tiveram uma gestação normal, que nunca precisaram investigar, que engravidaram, que tiveram bebê. E numa segunda, terceira gestação tiveram um aborto e a gente investigou e ela teve trombofilia. E ela tinha trombofilia já desde a outra gestação. E o que pode ter Só que eram essas que não precisavam de necessariamente o uso do anticoagulante e a paciente estava num nível mais homogêneo, né? Tipo, ela estava bem mais preparada para engravidar daquela vez. Então ela não teve nenhuma manifestação. Por exemplo, uma pessoa que chega grávida para você, você vai fazer o pré-natal, você não vai, não, preciso antes investigar trombofilias, não tem nenhuma indicação, né? Ninguém vai fazer isso. Você faz o pré-natal, nasce, fica tudo bonitinho, não sei o quê. E aí, numa segunda ou terceira gestação, ela tem um aborto. Foi investigar. E aí a gente investiga e ela descobre. Então, nem sempre na primeira gestação e nem sempre, então, as trombofilias vão dar alterações em todas as pacientes. E também tem as adquiridas, né? Que ela pode adquirir de uma gestação para outra. Caramba! Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Quer dizer, como você sempre fala, né, Mari? Tem uma perda gestacional, tem que investigar aquela perda. Exato. Não tem que esperar a segunda, a terceira. Aquela perda gestacional já tem que ser investigada, porque pode ser um caso desse. Adquirir depois a trombofilia, não tô sabendo, vou esperar perder quantos para. Exato. É isso. Ou aconteceu algum problema de saúde comigo, que sua mãe, não dá, né? Tem que investigar logo. Não tem nenhuma necessidade, né? Não tem nenhuma necessidade de deixar chegar nesse ponto. Eu acho que isso é super importante. Já aconteceu, vai investigar. Eu acho que é bem por aí. Dá tudo certo se a gente fizer dessa forma. Aí. Gostaram dos 5 mitos? Espero que vocês tenham gostado, porque esses foram bem perguntados por vocês. Vocês sempre perguntam sobre isso, por isso que eu quis falar sobre isso hoje pra vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.